Fala galera, tudo bem? Sou Joab Augusto, saxofonista, e estou iniciando mais uma série de vídeos falando sobre o seguinte tema: o início dos estudos harmônicos através do saxofone, de uma forma prática e teórica, para ativar este pilar tão importante em sua jornada musical. E se você tem acompanhado o meu canal e consumido os conteúdos que tenho postado, observará que estou demonstrando através dos vídeos toda uma estrutura de base para você alicerçar o seu início musical e crescer de uma forma correta. Então, nesta série que eu estarei apresentando, que serão 5 vídeos sobre este pilar harmônico, o início dos estudos harmônicos através do saxofone, tenho como objetivo ativar este pilar harmônico para não deixar para depois e começar corretamente a estudar. Então, vamos ao conteúdo. Aqui estamos no nosso primeiro vídeo desta série. E nós, instrumentistas de sopro, temos o hábito de trabalhar o tempo todo com um fundamento melódico corretíssimo e ao mesmo tempo com um fundamento rítmico, o pilar rítmico. É importante? Claro que é. No entanto, como trabalhamos sempre com as melodias, o nosso instrumento é melódico, a repetição de notas uma após outras, estudamos sonoridade, a embocadura do instrumento, a respiração correta, postura, começamos a estudar leitura musical, as primeiras notas, o domínio dos valores, as dinâmicas que devem existir na melodia, a articulação e tantos outros assuntos importantes para o crescimento musical. Realmente temos que estudar e não deixar isso para trás. No entanto, investimos tempo, energia, consumimos conteúdo, tiramos várias melodias, decoramos as peças. Importantíssimo, porque isso vai fazer você crescer. Nós, instrumentistas de sopro, trabalhamos com a melodia o tempo todo. Claro, vamos ter uma concentração maior para o desenvolvimento melódico, pela estrutura do nosso instrumento, e a leitura musical, o desenvolvimento rítmico, é natural. Porém, não podemos deixar o pilar harmônico para trás, pois quando precisarmos do conteúdo harmônico para ser utilizado, se ele não estiver junto com os outros, esta coluna, este pilar, ficará deficiente. E não pode ficar deficiente. Temos, desde o início dos nossos estudos musicais, ativar este pilar e não deixar para trás. E realmente, se deixarmos esse pilar para trás, você pode ficar com uma boa leitura, com uma boa sonoridade, mas muito frágil no pilar harmônico. E não pode. Então, o que devemos fazer? Temos que mudar esta mentalidade. Vou estudar harmonia depois. Comece agora, já. É só organizar a forma correta de estudar e você vai evoluir esses 3 pilares e ser um músico completo. Ficar deficiente na harmonia traz muita complicação futura. Veja só, eu conheço vários músicos que tocam super bem, tem uma sonoridade linda, maravilhosa, conhece as principais escalas de base, porém, quando é necessário ativar o pilar harmônico, tem dificuldade porque deixou essa área para trás. E existem muitos músicos profissionais que vivem de música que têm esta deficiência e fala: o mundo da melodia livre, da criação livre, da improvisação não é para mim. Ok, tudo bem, é uma decisão que ele pode tomar.
Porém, o ambiente dos arranjos, das escritas, da criação, pode ser dele também. E o pilar harmônico vai ajudar a este músico desenvolver esta área. Então não podemos deixar mesmo para trás, porque quando chegar na improvisação, se você não tiver conteúdo, ou você pode se entristecer. Falo isso porque, além dos músicos que conheço, isso não rebaixa a sua qualidade em hipótese alguma, mas além dos músicos que eu conheço, eu passei por esse processo. Lembro quando eu comecei a tocar em quarteto de jazz, em quinteto, em big bands, acompanhando uma cantora, um cantor, ou um duo de piano e sax, ou de guitarra e sax, eu precisei do conteúdo harmônico e eu tive uma grande dificuldade. Por quê? Aí eu já estava com meus 20 anos, mais ou menos, 21 anos, 20, e não tinha o domínio claro do pilar harmônico. Mas foi complicado. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que retornar na minha estrutura de base, reconstruir este pilar, investi tempo, passei por muitas dificuldades, desgastes emocionais, psicológicos, perdi mesmo até trabalho, escutei muitas coisas. Poxa, o Joab toca bem, tem uma sonoridade, decora um monte de frase, sabe um monte de solos, mas quando chega na harmonia ele troca umas notas, erra o que é maior, menor, diminuto. Por quê? Eu não tinha ativado este pilar harmônico corretamente e eu precisava deste conteúdo e eu estava devedor. Então, realmente, isso me trouxe muita dor, chateação, mas graças a Deus eu corri atrás, fui buscar aula com um, buscar aula com outro, aí me passava os conteúdos, um sabia disso, outro sabia daquilo, e eu fui correndo, buscando para resolver o meu problema. E aí sentei mesmo na cadeira, fui quebrar a cabeça e consegui resolver este problema, certo? Então assim, superei, continuei crescendo, demorou, investi tempo, muito tempo, gastei tempo demais, que poderia estar estudando as outras coisas, avançar e resolvi. Então de boa, foi difícil para mim? Foi. Consegui resolver? Foi. E continuei crescendo, tocando e crescendo cada vez mais na música. Então hoje eu tenho propriedade para falar sobre esta importância da ativação deste pilar harmônico em sua musicalidade. Eu não quero que você passe por este mesmo processo que eu passei, esse desgaste desnecessário que eu passei. Então por isso eu quero te ajudar com este conteúdo que eu irei apresentar nestes 5 vídeos para que realmente desde o início dos seus estudos musicais você possa ativar este pilar harmônico e não deixar ele adormecido, porque assim você vai crescer corretamente, estudando o pilar harmônico com todo o seu conteúdo, o pilar melódico com todo o seu conteúdo, o pilar rítmico com todo o seu conteúdo e crescendo em sua jornada musical. E tendo em mente que estudando certo, você vai evoluir mais em menos tempo, certo? Então, depois de todo esse alerta que te passei aqui, essa explanação toda, né, esse apelo mesmo para você estudar de forma correta, vamos aos passos desta primeira classe, desta série de 5 vídeos, beleza? Olha só, bem, como você já sabe, o princípio da harmonia, a definição de harmonia, é a repetição de 2 ou mais notas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, deixa eu soltar a caneta, aqui já é uma harmonia. Ou seja, várias notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Se eu tocar 2, já é harmonia. E se eu tocar uma, melodia. Já está. Você já sabe disso. E um dos primeiros pontos que devemos estudar dentro da harmonia é a estrutura das escalas. Temos a escala maior ou escala diatônica. É a escala que mais tocamos. A gente parece que já nasce com ela na cabeça.
Então a gente vai partir daí, porque eu sei que você já sabe e já tem muito conteúdo harmônico dentro de você. O que iremos fazer é organizar passo a passo como você deve fazer e explorar tudo de acordo com o seu nível. Então olha só, a escala maior, primeira coisa que a gente deve saber, a formação dela. Esse é o primeiro ponto que temos que observar. Como ela é formada? Aqui está, ó, 5 tons, aqui, 5 tons e 2 semitons. E na escala maior, a gente encontra a repetição de 5 tons e 2 semitons. Os 2 semitons estão aqui, ó, do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo. Aqui, ó, 1, 2, 3, do terceiro para o quarto, aqui, ó, semitom, certo? E do sétimo para o oitavo, semitom. As outras notas são tons. Tendo já a estrutura da escala na cabeça, nós iremos estudar todas as escalas maiores. E para estudar as escalas maiores, a gente começa essa estrutura de 5 tons e 2 semitons em várias alturas. Eu posso começar lá do Dó, do Fá, do Si, do Lá e consecutivamente. Por exemplo, Dó maior, como está ali. Eu sei que do Mi para o Fá é semitom e do Si para o Dó também é semitom. O resto são tons. Então, ó, semitom. Mi, Fá, Si, Dó. É a estrutura. E eu posso começar a partir do Fá, escala de Fá maior. Certo? Então, ó, do terceiro para o quarto, semitom. E daqui do sétimo para o oitavo, que vai ser aqui no Mi, da escala de Fá maior, que vai ser na escala de Fá maior, vai ser o Mi natural e o Fá. Então, ó. Então, ó. Já sei que nesta movimentação de notas, do terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo, são semitons. Fechou. E aí o que acontece? Você já sabe as escalas maiores. Então é sinal que você já conhece as escalas menores. Então, vem aqui comigo, ó. A escala menor, que é chamada de escala relativa, ela nasce da escala maior. Ok? E ela nasce do sexto grau. Aqui, ó. Do sexto grau, que está aqui, ó. Certo? Aqui está o sexto grau da escala maior, que vai gerar o nascimento da escala menor. E eu posso contar de 1 a 6, vou no sexto grau e encontro essa escala. E para ficar mais fácil ainda, eu posso dar alguns passos para trás, ó, 1 e um passo menor, e meio, para encontrar essa mesma escala relativa aqui. Eu desço uma terça menor abaixo. Uma terça, sim, uma terça menor abaixo. E o que acontece, ó, do Dó pro Si não tem um semitom? Aqui, ó, Dó, Si. Ele vem para cá. E do Si pro Lá, um tom. Então, essa descida aqui, ela vai ficar, ó, uma terça menor. Ou seja, eu desço 2 notas. E essa subida até aqui é uma sexta maior. Então, para facilitar isso, o que eu faço? Eu dou 2 passos para trás, desço 2 notas e começo a estudar a escala menor da seguinte forma, tocando a escala maior, olha só a sacada, hein? Tocando a escala maior, começando 2 notas abaixo da nota inicial,
que aqui é o Dó. Então, eu começo aqui do Lá. Aqui, ó, Lá, Si, Dó. Se você observar, eu coloquei aqui, ó, na mesma direção. Vou colocar só uma setinha aqui, ó. Na mesma direção, para você ver que são todas as notas. Cheguei aqui até o Lá. Eu peguei essas duas e, ó, me encaixei aqui. Encaixando aqui, eu vou tocar a mesma escala, começando em notas diferentes. Então, você já sabe a escala maior, que é a escala diatônica, e a escala menor natural. Olha aqui, a maior e a menor. Dois passos para trás. O saxofone não tem o Lá grave, vai chegar ao Si bemol. Então, vou começar aqui, ó. As mesmas notas sendo tocadas dentro da estrutura menor. Dois passos para trás. Certo? Entendeu esse processo? Aí o que você vai fazer? Prático e teórico, certo? Entendemos na prática, executamos na prática e colocamos a teoria ativada. Se descermos duas notas, a escala maior ela não tem 5 tons e 2 semitons, o que vai acontecer com a escala maior? Vai manter a mesma estrutura de 5 tons e 2 semitons. Esta é a parte teórica do entendimento. Porém, só vai acontecer o seguinte, ó. Ele vai deslizar para cá, ó, semitom e semitom. Do segundo para o terceiro e do quinto para o sexto. Pronto, resolveu. Essa vai ser a estrutura da escala menor, natural. Não gerou 2 passos para trás aqui? Aqui também vai descer. Resolveu. E toda vez que você tocar a escala menor, o semitom vai estar deslocado, porém mantendo a mesma essência, o mesmo DNA, certo? E aqui está a parte teórica, tá? Da escala menor para você aprender. Aí o que você vai fazer? Dominar as escalas maiores e menores de forma independente, ok? Muito importante pensar nisso. Vamos colocar na prática? A escala de Dó maior. Aqui nasceu dela, Lá menor. Sol maior. O que vai nascer dela, 2 passos para trás, Fá, Mi, Mi menor. Ok? Fá maior. A menor, que é Ré menor. Mi bemol. Vai nascer dela, Dó menor. Então, você já entendeu que a escala menor, ela nasce da escala maior, escala menor natural. Agora, outro detalhe importantíssimo para ficar na sua mente e não ter dúvida da diferença de uma escala maior para uma escala menor. A escala maior dessa nota para esta aqui, ó, vou colocar bem aqui, assim, ó, opa, ela forma um intervalo, tá, dessa nota para essa, de terça maior, exatamente, uma terça maior. Vou colocar aqui também terça maior de vermelho para ficar mais forte aqui no quadro, caso o verde fique com a cor muito fraca de ver, né? Muito transparente. E na escala menor, o que acontece? Ó, da sua primeira nota até a terceira é justamente isso aqui, ó.
ela vai formar um intervalo de distância de uma terça menor. Do Lá para o Si, um tom, do Si para o Dó, um semitom. Uma terça menor, um tom e meio. E uma terça maior tem um intervalo de 2 tons. Ó, de Dó para o Ré, um tom, de Ré para o Mi, outro tom, 2 tons. Então, uma terça maior. Essa é a diferença. Escute bem, ó. Terça maior. Terça menor. Terça menor, terça menor. Terça maior. As duas juntas. Maior. As duas juntas, menor. Pronto, resolveu. Aí você já sabe toda a estrutura da escala diatônica ou escala maior e a estrutura da escala menor. Ok? Dominou? Beleza. Então o que você tem que fazer? A menor natural vai gerar outras escalas. Vai nascer outras escalas dela. Então por isso que você tem que conhecer a estrutura para facilitar. No entanto, quero deixar tudo muito transparente para você não ficar com nenhuma dúvida da estruturação dos seus estudos harmônicos logo nesse início, ok? O que você tem que fazer? Entender aqui esse ok? Errou! Então, como você já sabe que da menor natural vai gerar outras escalas, é igual uma família. Suponhamos aqui que seja uma família. Bom, vou fazer da seguinte forma. Vou pensar como se fosse uma geração, uma genealogia familiar. Então, olha só. Aqui, vou pensar que são os meus pais, ok? E os meus pais geraram filhos, que são os meus irmãos, estão aqui. E depois de nós, os irmãos, geramos os nossos filhos, depois do casamento. E aí veio os nossos sobrinhos e filhos. E dos nossos filhos, os meus filhos e os meus sobrinhos, já estão gerando outros filhos, que são sobrinhos de segundo grau, e depois dele, consecutivamente. É uma estrutura. Se pensarmos assim, vai ficar muito melhor entendermos as estruturas das escalas, tá bom? Então vamos estudar as escalas de forma independente uma da outra e dominá-las com toda a propriedade. E quando você estiver estudando as escalas, já estude as duas de uma vez só. E vai ficar bem mais divertido os seus estudos com as escalas, ok? E vamos ao próximo ponto. Porém, galera, vou deixar este segundo ponto desta classe para o próximo vídeo. Já não será mais 5, e sim 6, 7, não sei, 8. Não vou falar mais nada. Somente falarei que será uma série dos vídeos do início dos estudos harmônicos através do saxofone de forma prática e teórica. Assim me garanto mais. Beleza? Então, o segundo ponto desta classe será o segundo episódio, o segundo vídeo. Assim fico mais tranquilo e você também. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Entre no meu grupo do Telegram, onde tem colocado vários conteúdos diários. E vá no meu site, fundaçãosombrazuca.com,
desça o meu e-book que ainda está gratuitamente para você iniciar os seus estudos musicais no saxofone. Este e-book faz parte do primeiro módulo do meu curso online de saxofone, que brevemente estarei apresentando para todos vocês. Então baixe esse material, corra lá, cadastre o seu e-mail e receba gratuitamente este material. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa a mais? Não, acho que falei tudo então. Segundo ponto desta classe, o próximo vídeo. Beleza? Fundação Som Brazuca. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.